ainda assim carregou nossa. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amado da nossa alma, é que nós vimos mais uma vez aqui nesse trabalho singelo, mas que Deus, por sua graça, tem nos abençoado. Eu queria que você acompanhasse o Salmo 85. Você acompanhasse a leitura do Salmo 85, iremos ler e finalizar a exposição desse Salmo, dos versículos 11 ao versículo 13. Vamos ler a palavra de Deus. Salmo 85, de 11 a 13. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Que Deus assim nos abençoe e aplique ao nosso coração a sua palavra. Vamos ainda orar ao Senhor. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, do mar, de tudo que neles há. Nesta hora, Senhor, nos achegamos a Ti em oração, confessando nossas faltas, nossos pecados, pedindo que o Senhor nos abençoe nesse momento de meditação, de reflexão na Sua palavra, que o Senhor nos edifique, o Senhor nos fortaleça por meio da Sua palavra. Senhor, que Jesus Cristo, o amado da nossa alma, o Seu Filho, seja exaltado e glorificado, seja manifestado. Senhor Deus, nos abençoa, abençoa a mim, abençoe aqueles que irão ouvir. A Tua igreja agora abençoa-nos, Senhor, ser conosco. Vem, Senhor, nos abençoar nesse tempo do fim. E nesta hora, usa de misericórdia para com esse que te fala, Senhor. Um caco entre os cacos de barro. Tem compaixão. Oramos com ações de graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, dissemos em nosso último discurso que o Deus que zela pelo seu povo é o Deus que aplaca a ira sobre o seu povo. É o Deus que afasta a ira sobre o seu povo quando Ele manifesta a sua misericórdia por meio de Cristo. É o Deus que faz triunfar a sua misericórdia sobre o juízo. É o Deus que onde abundou o pecado, Ele superabundou a sua graça. Então, em sétimo lugar, meus irmãos, finalizando esse salmo belíssimo, eu gostaria ainda, em sétimo lugar, dizer que o Deus que zela pelo seu povo é o Deus que, mesmo habitando os céus, habitando as alturas, o alto e sublime trono, é o Deus que estabelece a sua verdade e a sua justiça na terra. O versículo 11 nos diz: da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o olhar. Que Deus maravilhoso! Deus, mesmo habitando os altos céus, Ele estabelece a sua verdade e a sua justiça na terra. Meus prezados, o socorro só pode vir de um só, do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. O salmista disse: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O socorro do povo judeu não poderia vir de outro a não ser do Deus que exerce misericórdia. O povo foi liberto através de Ciro, mas Ciro foi chamado servo de Cristo, instrumento do Senhor. É bem verdade, meus irmãos, que Deus, querendo usar a sua misericórdia, Ele fará com que o instrumento, a instrumentalidade humana seja sua ferramenta de estabelecer a sua verdade e a sua justiça na terra. A palavra de Deus fala, meus irmãos, que não confieis em príncipes, nem em filho dos homens, em quem não há salvação. Sai o espírito e logo volta ao pó. Então veja que a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, nos exorta a confiar em Deus, porque Deus é o mesmo Deus que faz brotar a verdade e a justiça na terra. Deus faz com que a justiça baixe o olhar à terra. A palavra de Deus fala ainda, meus irmãos: Israel, confiai no Senhor, Ele é seu amparo e seu escudo. Casa de Arão, confiai no Senhor, Ele é seu amparo e seu escudo.
Confiam no Senhor, os que temem o Senhor, Ele é seu amparo e seu escudo. Então veja, meus irmãos, o Deus que zela pelo seu povo é o Deus que, mesmo habitando a eternidade, faz brotar a justiça e a verdade na terra. É Deus que estabelece a verdade na terra. Nós estamos passando essa pandemia, essa situação mesmo desconcertante, onde as pessoas ficam reclusas e precavidas de várias coisas, mas uma coisa é certa: Deus estabelece a sua verdade e a sua justiça na terra. A situação do corona, do próprio Brasil e do mundo só pode ser mudada pela intervenção de Deus. Só Deus pode intervir, só Deus pode mudar, só Deus pode estabelecer a sua verdade na terra, estabelecer a sua justiça na terra. Jó disse lá no seu capítulo, ele fala: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Meus irmãos, minhas irmãs, o nosso socorro está no Senhor, Criador dos céus e da terra. O nosso Deus é um Deus que zela pela sua igreja e Ele estabelece a sua verdade e a sua justiça na terra. Pela instrumentalidade de homens, mesmo sendo ímpios, Deus estabelece para manter a ordem, o bom curso da coisa. O nosso Redentor já veio. Jó, aqui foi uma palavra profética, Jó dizendo: porque eu sei que meu Redentor vive, meu Deus vive, e que por fim se levantará sobre a terra. O nosso Redentor já veio e se levantou sobre a terra, estabelecendo a sua verdade e a sua justiça. Disseram: a lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que maravilha! Cumpriu a sua missão em salvar o seu povo, Jesus, numa rua de cruz, e está voltando para buscar a sua igreja, para habitar no novo céu e na nova terra, aonde habita a perfeita justiça. Meus irmãos, o mundo está em caos, o mundo está em problema, a terra está gemendo, mas nada está fora do controle do Todo-Poderoso. Jesus, o governo está sobre o Filho de Deus. Jesus governa todas as coisas de maneira perfeita, nada foge ao seu controle. Então veja, meus irmãos, que Deus é o Deus que estabelece, faz brotar da terra a sua verdade, faz germinar da terra a sua justiça. Devemos crer no Senhor, devemos confiar no Senhor. Como lá diz, Israel confia no Senhor, Arão confia no Senhor, a casa de Arão confia no Senhor. Vós os que temeis, confiem no Senhor. Por quê? Porque Deus é o nosso amparo, Deus é o nosso escudo, mesmo na tormenta, Deus é o nosso amparo, o nosso escudo. Que maravilha! Mas ainda que o Senhor ainda não veio, meus irmãos, Ele está para vir. Ainda assim, o seu governo é o governo sobre os homens. É o governo de Deus, o governo de Cristo sobre o governo dos homens. Ele está governando através dos homens de caráter, né? Homens que tenham o princípio moral em seu coração. Deus estabelece a sua verdade e a sua justiça na terra. A palavra de Deus ainda fala, meus irmãos, versos 12: também o Senhor dará o que é bom. O Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá fruto. Devemos crer nisso, meus irmãos. Deus dá o que é bom, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. E Deus, em Cristo, estabelece a sua verdade. Tudo está no controle das suas mãos. E Deus dá o que é bom ao seu povo, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ainda que passemos essa tormenta, nessa dificuldade, Deus é o Deus que estabelece a sua verdade e a sua justiça na terra. Deus está edificando a sua igreja, Deus está santificando a sua igreja, Deus está purificando a sua igreja através desse momento. É um momento que a igreja agora tem mais tempo para orar, tempo para buscar a sua palavra, para se consagrar, buscar o do alto poder. Ah, meus irmãos, que bênção! O nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra.
O Salmo 46 lá diz: aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Ah, que maravilha! De que maneira podemos pensar nesse versículo? Deus se exalta na terra, repreendendo as nações pagãs. E Deus se exalta na terra na glorificação do seu Filho através da igreja, santificando, purificando a sua igreja. Ah, Deus exalta sobre as nações, Deus exalta sobre a terra. Então, nesse momento de pandemia, Deus diz na sua palavra: aquietai-vos, saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus irmãos, que maravilha é saber que a justiça vai adiante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Tudo está concorrendo para a glória do Senhor, meus irmãos. Tudo está concorrendo para a culminação final da revelação do Filho de Deus. Que maravilha! O versos 13 diz: Deus não só faz brotar a justiça e a verdade na terra, Deus não faz germinar o que é bom na terra, mas Deus faz com que pegadas, Ele mostra o caminho. Versos 13, a justiça irá diante dele, cujas pegadas Ele transforma em caminhos. A gente deve pensar o seguinte: Deus falando para Jeremias: este é o caminho, perguntai pela vereda antiga, qual é o bom caminho? Ora, o bom caminho é Jesus, tudo converge em Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o verso 13 disse: cujas pegadas transforma em caminhos. Os homens vão glorificar a Deus através do caminho que Ele mesmo estabeleceu em Cristo. Ah, que bênção saber que nosso Senhor Jesus está voltando e a igreja precisa estar preparada. Ah, que bênção! O Deus que zela pelo seu povo é o Deus que, mesmo habitando no alto e sublime trono, é o Deus que habita com o seu povo. É o Deus que estabelece a sua verdade, a sua justiça na terra. É o Deus que faz brotar o que é bom. Ah, que maravilha! Sabemos que Deus pode, Ele quer livrar-nos de uma situação como essa, mas muito mais ainda, meus irmãos, o cativeiro espiritual foi quebrado. O cativeiro do pecado foi quebrado. Jesus na cruz morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados, e agora Ele está voltando. Nós pertencemos a Ele, e isso é o que Deus produziu de bom através de Cristo em nossa vida. Eu queria então, assim, fazer algumas considerações práticas. 3 motivos para nesse momento nós orarmos a Deus. O primeiro motivo que devemos orar é para que Deus, nesse tempo do fim, estabeleça, fazendo brotar em todo esse caos a sua verdade e a sua justiça. Irmãos, minhas irmãs, esse é o primeiro motivo de oração à luz do Salmo exposto. Devemos orar a Deus para que o Senhor brote, faça brotar a sua justiça, faça brotar a verdade na terra, na vida dos homens. Deus levante homens para que possa não só criar vacinas, o antídoto para a vacina com o Covid-19, mas na própria situação de corrupção. O país estava na corrupção e isso aqui é praga de Deus, é juízo do Senhor. Então, oremos ao Senhor para que Deus, nesse tempo do fim, no meio desse caos, a verdade dEle, a justiça dEle prevaleça na terra. Uma segunda pedida de oração é que nós devemos orar, meus irmãos, pelos pastores, orar pelos pastores, pelos líderes espirituais, orar para que Deus possa fortalecer os irmãos na oração, fortalecer a sua vida. Ah, meus irmãos, é dele que nós, através dos pastores, que nós recebemos a boa palavra do Senhor, são ministros do Senhor, para que Deus sustente a sua vida, o seu ministério. Sabemos em muitos lugares, outros, que pastores, missionários, evangelistas estão passando sofrimentos. Alguns não têm medicamentos, estão passando sofrimento. Então, devemos orar para que Deus fortaleça os pastores, lhe dê graça, lhe dê sabedoria, encorajamento, para que a igreja possa estar sendo alimentada através dos pastores. Orar pelos ministros magistrados civis, orar para que Deus possa abençoá-los, dar sabedoria para eles. A palavra de Deus fala que é bom, isso é agradável, orar
para os homens que estão investidos de autoridade. Irmãos, precisamos orar. Orar pelos pastores, orar pelos magistrados civis. E ainda, em último lugar, precisamos orar ainda, meus irmãos, pela igreja de Cristo. Nós precisamos orar pela igreja do Senhor nesse tempo do fim, para que a igreja do Senhor possa crescer nesse momento, para que a igreja do Senhor esteja com as suas lamparinas cheias do azeite. Tudo está apontando para a volta gloriosa de Jesus. E você está preparado? Nós estamos preparados. Sejamos como aquelas 5 virgens prudentes, com a lâmpada cheia de azeite, para que no momento certo entremos para as bodas do Cordeiro. Então oremos pela igreja do Senhor, para que a igreja esteja com a lamparina da santidade, da pureza, da vigilância, das boas obras, esteja viva e possamos estar percebidos quando o Senhor voltar. Então, meus irmãos, essas são as considerações. Eu queria ainda concluir lá na passagem de Tiago, capítulo 5, versos número 17, o seguinte, diz assim a palavra de Deus para concluir: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, com fervor, com fé, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Verso 18, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Oh, que coisa gloriosa! Deus abençoando a terra através da oração da igreja. Elias, meus irmãos, era um homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões, fraqueza, pecador. A natureza pecaminosa que estava em Elias, que está em nós, estava em Elias, mas Elias orou com instância, orou com fervor, orou com fé, e Deus ouviu a oração de Elias. Esse é o momento que a igreja deve orar. Se aproxime do trono da graça, para que a justiça, como está escrito aqui, e Deus fez germinar os seus frutos. O mundo precisa conhecer a Cristo, o fruto da justiça, o fruto do Evangelho. Meus irmãos, oremos. Deus irá nos ouvir. Que bênção! E fez com que germinasse os seus frutos. Creia nisso. Ore ao Senhor, e Deus, por sua misericórdia e graça, há de ouvir o clamor da sua igreja, porque a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Menina dos olhos de Deus, comprada e redimida pelo sangue do Cordeiro. Então ore, porque Deus vai estabelecer a sua verdade e a sua justiça na terra, por meio de Cristo Jesus, revelando aos homens o caminho, as pegadas, o caminho que deve andar. Porque fiel o Senhor, misericordioso é o Senhor, pelo que aponta o caminho aos pecadores. Que a igreja assim vive em oração. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar ainda. Senhor, queremos te dar graça pela sua palavra, dar graça porque é o Senhor mesmo que estabelece a verdade e a justiça na terra. Bendito o teu nome, porque em Jesus essa justiça, essa verdade foi estabelecida na cruz. Ele tem um governo sobre os ombros, glória ao teu nome, a igreja pertence a Ele, nós pertencemos ao Senhor, e o Senhor em breve estabelecerá o seu reino na terra, Senhor. Louvado seja o teu nome. Abençoe a tua igreja, abençoe os irmãos, as irmãs, dê força, dê graça, Senhor, tenha compaixão dos caídos, levanta os caídos, anima-nos, Senhor, anima, soergue-os pelo poder do teu Espírito. Oramos para que o Senhor possa germinar os frutos na terra. É o Evangelho de Cristo. Oramos assim em teu nome, Senhor. Amém.